Renata, abre seu microfone. Desculpe. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos ao 7º webinar de capacitação organizado pela ANA, por meio da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em comemoração ao Dia da Educação Ambiental, que foi ontem, e ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que será amanhã. O tema de hoje tratará sobre educação e ciências ambientais na gestão de recursos hídricos. A série de webinários de capacitação promovida pela ANA já abordou diversos temas sobre a gestão de recursos hídricos, levando ricas discussões a mais de 2.000 pessoas durante os últimos 2 meses. Essa é mais uma estratégia de capacitação da ANA que se soma aos objetos educacionais existentes sobre os principais temas relacionados à gestão hídrica. A ideia é trazer questões que poderão ser aprofundadas posteriormente por meio dos cursos à distância disponíveis na plataforma de educação à distância da ANA. Essa edição, em especial, desse webinar, está sendo promovida pela ANA em parceria com o Programa de Pós-Graduação da Rede Nacional para o Ensino de Ciências Ambientais, o ProfCiamb. Então, aqui a gente conta com diversos estudantes do ProfCiamb. E eu me chamo Renata Maranhão, sou servidora da Agência Nacional de Águas e estou como coordenadora de capacitação atualmente. Neste webinar, contaremos com 2 pessoas com bastante conhecimento na área de educação e ciências ambientais, que é o Jair Gonçalves e Tadeu Malheiros. Jair Gonçalves é geógrafo, formado pela Universidade de Brasília, tem especialização em geoprocessamento e em educação na diversidade e cidadania, também pela Universidade de Brasília, é especialista em recursos hídricos da ANA desde 2010 e professor da Secretaria de Estado de Educação do DF há 20 anos. Além disso, é aluno do ProfCiamb. Para além do currículo formal, cabe destacar que o Jair, ele integra a equipe de capacitação da ANA há quase 10 anos, ele é um grande educador e é um dos responsáveis pela estruturação dos cursos à distância e toda a agenda relacionada ao tema deste webinar. Tadeu Malheiros é engenheiro civil e ambiental, com doutorado em saúde pública, tem experiência em avaliação de sustentabilidade, tendo atuado vários anos na implementação de projetos de mobilização e educação para o desenvolvimento sustentável. Atualmente é professor associado na Exalc-USP e está como coordenador do ProfCiamb. Ele tem sido um grande parceiro da ANA, tem conduzido com muita maestria o ProfCiamb, que vocês vão conhecer melhor durante a nossa conversa. E já atingimos todas as metas estabelecidas no início dessa parceria, né? Então, a ideia é que a gente converse aqui também sobre perspectivas futuras desse mestrado profissional. Nosso evento terá uma duração de 1 hora, e o formato consiste num bate-papo com nossos convidados, abordando questões relevantes sobre o tema, por até 40 minutos. Em seguida, eu vou trazer questões apresentadas, né, pelos nossos ouvintes, por meio do chat. Vocês podem ter acesso ao chat no canto superior direito da tela, e a partir, né, que as perguntas vão chegando, eu vou buscar encadeá-las no tema na nossa conversa. Feitas as considerações finais, vamos começar a nossa conversa com nossos convidados, e eu queria fazer a primeira pergunta para o Jair. Jair, conta para a gente um pouco mais sobre a importância, né, do tema da educação e ciências ambientais para a gestão de recursos hídricos, e o que a ANA tem feito de mais estruturante que envolve a interface entre esses 2 temas. Desde já quero agradecer o convite, né? Sou muito honrado pela oportunidade de, mais uma vez, falar sobre educação e falar do que a Agência Nacional de Águas tem atuado nesses anos, né? No âmbito da educação, ainda que no dia a dia chamemos de capacitação, mas é educação. Agradecer também a participação do Tadeu, que é um parceiro nosso desde 2015, sobretudo, né? Nesse programa que a Renata Maranhão comentou logo no início. A pergunta, e assim, de antemão eu quero até de alguma maneira comentar sobre o título, né, desse webinar,
é um título bastante amplo, nos dá bastante liberdade para fazer alguns comentários que possam fazer com que a gente busque não só compartilhar os nossos olhares, mas também buscar, né, novas ferramentas, novas compreensões e conhecimentos para o enfrentamento dos desafios que nós temos, né, em volta, que abrangem recursos hídricos no nosso país e as ciências ambientais como um todo. Então, é muito acertado ter um tema tão amplo. E eu queria, até assim, de forma, como o tempo é muito curto, e esse é um exercício grandioso que terei que fazer dentro de um tema tão grande, né, e tão instigante para a gente conversar, eu gostaria de, assim, muito rapidamente, até de forma um pouco alegórica, né, falar, assim, como seria difícil imaginarmos uma nação, um país, um povo esse que teve origem numa população sabedora do meio em que residia, tinha um contato harmonioso com esse meio, daí tivemos a formação do nosso país, inspirado em um elemento importantíssimo, né, que compõe o meio ambiente, né? E aí nós temos o nome do nosso país, Brasil. E como é difícil imaginar, ou seria difícil imaginar, um país que faz a gestão de um desses recursos que compõem essa cadeia de elementos que constituem o meio ambiente e, portanto, objeto das ciências ambientais, e a gente falar a partir de um entendimento de uma carta cidadã e que, por isso, assegura a participação de todos no destino de uma nação, né, no planejamento do que nós queremos e o que nós entendemos por desenvolvimento, por progresso em um país, a gente fazer a gestão de um recurso, no caso a água, né, chamando, né, estando assegurado no arcabouço jurídico, administrativo, no arranjo político, que esse recurso vai ser gerido de maneira integrada, participativa, democrática, sem falarmos em educação. Seja em qualquer dos aspectos que estejamos usando, né, para intuir o que é educação. Na Agência Nacional de Águas, nós temos a área chamada de capacitação. Aí alguns, inclusive, é com muito estranhamento, que às vezes eu vejo algumas pessoas desassociar capacitação, treinamento, mobilização, participação social, democracia, planejamento, a responder aos desafios atuais, a buscar o enfrentamento dos desafios a médio e longo prazos para a gestão de recursos hídricos, sem falarmos em educação. E me dá orgulho de participar de todas as ações que a agência vem fazendo, né, no âmbito da educação, no sentido de mobilizarmos, não só mobilizarmos e instrumentalizarmos, né, os atores sociais no âmbito do SINGRE, né, desse sistema que é tão importante para o gerenciamento de recursos hídricos, mas também a população em geral, a sociedade civil. Então, a Agência Nacional de Águas, quando fala em capacitação, a gente está falando de educação, uma educação para além do SINGRE, porque entendemos que a participação dos coletivos, das instâncias colegiadas são importantes, mas que no dia a dia também as ações individuais são importantes no que tange ao uso racional desse recurso, que é público, que é essencial à vida e que deve ser garantido usos múltiplos desse bem para todas as nossas atividades.
sejam elas econômicas ou não. Então, eu tenho orgulho nesse sentido de estar participando desse conjunto de companheiros de coordenação e que diuturnamente trabalha para compartilharmos experiências que nem são só nossas, né? Porque muito daquilo que é produzido, que é divulgado pela ANA, só é possível devido à rede de parcerias que a agência construiu e vem construindo de forma muito acertada. De modo que, Renata e colegas que estão ouvindo, é muito difícil falarmos em gestão integrada de recursos hídricos, né, sem nos atermos às questões educacionais, educação propriamente dita, educação ambiental, né, cuja lei a lei que estabeleceu a política de educação ambiental completou 20 anos no ano passado. Temos enormes desafios. Dias atrás, ouvia uma palestra da professora Isabel Zanetti, que é do Prof. Ciambi, do Polo UNB, comentando, né, das conquistas que nós tivemos com a educação ambiental. Que só o fato, inclusive, de ainda chamarmos educação ambiental denota muito claro que os esforços que precisamos fazer têm que, assim, ainda que tenhamos feito muitos esforços, mas precisamos juntar forças para tornar a educação ambiental, o ensino de ciências ambientais de maneira mais democrática. Porque, inclusive, ouvi recentemente uma fala atribuída ao Gilberto Gil, dizendo que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E a nossa atuação, né, na ANA e com todos os demais parceiros é auxiliar, é construir um entendimento, uma consciência, uma mobilização para que a gente faça, de fato, uma gestão de recursos hídricos, a gestão das águas do nosso país, que, de fato, atenda que seja uma forma, que enfrente de maneira correta, adequada os desafios que nós temos no nosso país. Então, para finalizar essa primeira pergunta, né, eu poderia citar diversas ações que a gente já vem realizando, não é de hoje, né? A gente, evidentemente, teve um crescimento muito grande a partir de 2012, a área de capacitação da ANA, oferecendo diversos cursos, mas as nossas ações não constituem somente em cursos, mas se fosse só os cursos, a gente já teria muito a comemorar, porque são cursos de diversas temáticas, já elaboramos mais de 100 cursos, temas de cursos, com mais de 500 mil inscritos, com mais de 200 mil certificados emitidos, dos quais 40 mil foram em 2 cursos que eu tenho um orgulho muito grande de ter contribuído, né, que são o Água em Curso Jovens e o Água em Curso Multiplicadores, voltados aos jovens e voltados aos professores e educadores que atuam com jovens. Então, desconsiderar desse portfólio de cursos um público tão essencial, que representa 1/4 da população brasileira, seria um desperdício muito grande de corações, mentes e mentes, né, no sentido de contribuir nessa construção coletiva de uma gestão realmente democrática. E só para finalizar, o Prof. Ciambi é um exemplo de uma ação macro, né, mais estruturante, para além dos cursos, que nós temos orgulho de ser um dos fomentadores, de estar junto com essa rede de universidades, com esse conjunto de alunos, né, no sentido de produzir materiais, sobretudo produzir materiais que possam ser compartilhados em todo o território nacional. Renata, abre o seu áudio, por favor. Desculpa. Obrigada, Jair, pela explanação. Eu gostaria de passar a fala agora
para o Tadeu, para que ele possa nos explicar um pouco mais sobre o funcionamento do Proficiamb e qual que é o seu potencial para a gestão de recursos hídricos e o fortalecimento aí dos diversos atores do SINGRE. Muito bem, boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Renata e Jair, é um prazer estar conversando com vocês e nesse bate-papo gostoso, num tema importante dessa semana do meio ambiente. É bom estar tendo esse diálogo também, a oportunidade de, com várias pessoas aí do país todo, de professores e atuantes nessa temática que a gente vai discutir, é muito bom isso. Eu, antes de mais nada, agradeço essa oportunidade, esse diálogo e a parceria que a gente já tem há 4 anos com a Agência Nacional de Águas, nos apoiando na rede Proficiamb. Isso tem sido fundamental para a estruturação dela e para que ela também possa ampliar o alcance e principalmente o impacto positivo que a gente espera do programa. Bem, a área de ciências ambientais na CAPES é uma das áreas mais recentes, criada em 2011. Ela atende um crescimento muito forte nos últimos anos de programas de pós-graduação que trabalhem na interface da questão ambiental com a questão social. Cada vez mais os programas estavam tendo dificuldade de serem avaliados nas suas áreas específicas, porque a sociedade vem percebendo que é preciso dialogar temas ambientais e entender como é que eles impactam e de forma positiva e fortalecer essas relações que acontecem. Só para ter uma ideia, quer dizer, quando foi criada em 2011, essa área da CAPES tinha 56 programas, hoje está com quase 140 programas, mostrando isso com grande tendência de crescimento. Bem, os programas de mestrado profissional foram criados pelo Ministério da Educação, no âmbito da CAPES, e eles têm uma proposta de atuação, digamos, de status similar aos programas acadêmicos, mas eles foram criados dentro da ideia, todos os programas de mestrado profissional, eles foram criados voltados a atendimento de demanda de mercado. Então, eles têm uma proposta bastante aplicada de desenvolvimento de pesquisa para resolver problemas reais do dia a dia que a sociedade está demandando. Do ponto de vista, inclusive, de prosseguimento, né, é um programa estrito sensu. Quem faz o mestrado profissional hoje já pode seguir para um mestrado, para um doutorado profissional. Nós estamos começando no Brasil com os programas de doutorado profissional, são poucos ainda, é uma coisa bastante recente, mas também quem conclui o mestrado profissional pode seguir para um doutorado acadêmico sem problema nenhum. Ele permite, como permite também a participação desses profissionais, envolvimento dele em escolas e instituições governamentais e universidades, quer dizer, tem um amplo formato de atuação. No nosso caso, né, esse foco, essa demanda de mercado do mestrado nosso em rede, o Proficiamb, é exatamente com foco maior nos professores da rede de ensino de educação básica, e para a produção, como o Jair já estava comentando, para a produção de material didático a ser utilizado dentro da sala de aula, mas também para espaços de ensino não formal, voltados para essas temáticas de interface ambiente e sociedade, mais especificamente para a área das ciências ambientais. Há de se destacar também que nos últimos anos, mais recentemente, a CAPES, preocupada com a formação dos alunos que estão vindo para a universidade, estruturou um programa voltado à formação de professores
que atuam na educação básica, e para isso vem fomentando programas estruturados em rede, são os mestrados profissionais em redes voltados para a área de educação. Eles são 11 hoje no Brasil, tem uma importância muito grande, vários deles com uma abrangência, a maioria deles, na verdade, com abrangência nacional, o mestrado, né, em rede Prof. de matemática, de letras, filosofia, são vários deles, entre eles o nosso mestrado profissional Prof.Ciamb, em rede nacional, né, para a parte de ensino de ciências ambientais, foi aprovado em 2015 e deu início às atividades em 2016. Então, também a gente ainda está aí no primeiro quadriênio de desenvolvimento e consolidação do nosso programa. Ele está concebido, portanto, em rede. Somos atualmente, a nossa rede é formada por 9 universidades que alcançam todas as regiões do Brasil. Então, eu destacaria vindo do sul para o norte, ou vindo do norte para o sul, eu destacaria a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, inclusive a UFAM tem, por meio de uma parceria com o Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, ela vem desenvolvendo as atividades do programa, não na capital, em Manaus, mas tem desenvolvido isso nas cidades do interior do estado. Então, foi um desafio importante, inclusive, a gente vem sendo cobrado pelo governo, pela CAPES, para interiorização, para levar o programa para as áreas que mais precisam, que estão com mais demanda aí para a formação. Então, a UFAM acatou bem esse desafio e está implementando. Depois, a Federal do Pará, que fica em Belém, já também bastante robusto o programa. A Federal de Sergipe, Federal de Pernambuco, a Estadual de Feira de Santana, na Bahia, a Universidade de Brasília, em Brasília, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Maringá. E isso conformando, portanto, as 9 universidades. De forma geral, no caso do Prof.Ciamb, todas essas universidades, elas têm feito um bom diálogo com as secretarias municipais de educação e as secretarias estaduais, portanto, essa demanda de mercado para a formação, ela acontece junto onde essas pessoas trabalham, essencialmente aí as secretarias municipais e estaduais. De qualquer forma, os projetos também têm dialogado com outros atores municipais importantes, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente, as próprias prefeituras. Bem, eu destacaria, para ir fechando, que todos os projetos do mestrado do Prof.Ciamb, eles trabalham nessa interface, e a gente tem na sua maioria, eles têm grande interface, um foco bastante forte na temática da água. Então, isso está bastante alinhado à parceria que a gente tem com a Agência Nacional de Águas, mas principalmente também porque água é um tema muito transversal. Então, não tem como, é muito difícil fazer um estudo na área de ciências ambientais sem pensar a questão hídrica. Ela naturalmente vai estar presente nas pesquisas. Bem, os trabalhos que a gente tem que tem sido de pesquisa, eles, ao final, desenvolvem uma dissertação. Isso é regra também dos programas profissionais, ele desenvolve uma dissertação, no caso da nossa rede, mais um produto educacional. Esses produtos e essas pesquisas, elas têm alcançado, por conta dessa diversidade do Brasil, diversas áreas diferentes, seja no contexto, por exemplo, mais recentemente, no Norte, a questão indígena, então o ensino das ciências ambientais
em espaços, por exemplo, no município de São Gabriel da Cachoeira, onde no Brasil é o município com maior densidade de população indígena. Então, isso varia. Aí a gente vai, por exemplo, para Pernambuco, tem um outro contexto, tem o litoral, Pernambuco também tem uma entrada com atividade mais para o interior, vai para a Bahia, a Estadual de Feira de Santana, junto ao Parque da Chapada Diamantina, então tem já um outro contexto, e é muito interessante observar essa diversidade, onde a água aparece em todos eles, mas cada um buscando a sua especificidade e desenvolvendo atividade junto à escola. Então é nesse sentido que a gente enxerga que o programa o Prof. Ciambi, trazendo nas suas pesquisas a questão da água, ele é uma possibilidade de levar para dentro da escola, nas diversas disciplinas do ensino formal e não formal, inserir de forma permanente a questão, no caso da água e dos recursos hídricos. Acho que é isso, Renata. Obrigada, Tadeu, pela explanação. Já estão chegando algumas perguntas, né, da nossa audiência. O George Reis, ele destacou que não só uma educação por educação, mas uma educação que esteja muito bem posicionada politicamente contra o atual modelo de desenvolvimento econômico, e o Hélio, do Fórum Capixaba, traz a questão do caráter democrático da educação ambiental. E aí, nesse sentido, Jair, eu queria que você, considerando os desafios que estão postos pelas diversas crises que estamos vivendo, o que a ANA pode trazer de novidades e quais são as perspectivas para os demais entes do SINGRE, né, em torno do tema da educação e ciências ambientais? Bastante interessante os comentários dos dois colegas que fizeram, né? São extremamente pertinentes, sobretudo no momento atual que passa não só nosso país, mas o mundo como um todo. Eu acho que o caminho, o objetivo deve ser único, mas os caminhos podem ser vários. Vários serão essa rede de águas, de rios, que nos poderão levar ao cumprimento daquilo que está que é a primazia, inclusive, logo destacado no artigo 1º, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente, que é fazer, de fato, uma gestão que seja integrada e participativa, portanto, observando a complexidade do tema, a necessidade de se trabalhar transversalidade, daí a importância de se observar a questão da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, enfim, né, todas essas questões. Inclusive, eu até sugiro para quem tiver interesse, né, embora o momento no webinar é muito curto, né, a gente não pode fazer considerações mais de cunho teórico, mas ano passado, em parceria com a professora Isabel Zanetti, escrevi um artigo sobre a atuação da Agência Nacional de Águas na educação básica, né, fazendo um pouco dessa fundamentação teórica e para a compreensão dos desafios e das respostas que são necessárias, que todos nós, a coletividade brasileira, deva dar para essa importante missão, que é de todos, né, essa gestão. Então, assim, Renata, não existe um caminho, existem vários caminhos. A agência tem, junto com os parceiros, né, diversos, né, tem já trilhado nessa direção. A gente poderia citar exemplos de participação, de fomento da agência nos eventos, por exemplo, esse que aconteceu agora no final do ano passado, e que já é histórico, a participação da Agência Nacional, que foi do Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental para a Gestão das Águas. Então, pelo título, já diz tudo, essa nossa aderência, né, de integração e de participação de todos os atores, né?
A gente também teve, e aí eu quero até destacar muito rapidamente, a gente teve em 2018, né, o Fórum Mundial da Água, e foi pela primeira vez nós tivemos uma participação tão efetiva da comunidade como um todo, né? Nos outros países, quando houve, sempre foi muito relacionado aos técnicos, às pessoas que atuavam diretamente nesse setor. Então, é um exemplo muito interessante que foi puxado pela Agência Nacional de Águas, de trazer os jovens, trazer a sociedade como um todo, para também participarem dentro do seu contexto daquilo que ficou chamado na Vila Cidadã. Então, por ali só, a gente teve mais de 100 mil pessoas participando, e é um claro exemplo, mais um dos exemplos, de que quando chamada, quando mobilizada de forma adequada, né, quando respeitado o espaço de fala, inclusive, né, as pessoas participam, os jovens participam, né, os demais segmentos da sociedade participam, mesmo não tendo uma ação direta na tomada das decisões que são feitas nos âmbitos do Estado. Né? Então, os caminhos são vários, a gente tem procurado fazer isso, o Prof.Ciambi é um exemplo, o Prof.Água é outro exemplo nessa direção, se a gente pensar nessas vagas de mestrado, já são mais de 1.000 vagas ofertadas com essa finalidade de profissionalizarmos as pessoas com o título de mestrado acadêmico. Nós temos também, né, e no final a gente pede para que seja colocado aí para compartilhar com todos que estejam assistindo, né? A gente tem não só os cursos que eu já citei, que são diversos, entre os quais o Água em Cursos Multiplicadores. Nós temos também um conjunto de materiais didáticos, um grande número deles nós fizemos a partir da parceria com a CAPES e com diversas, né, mais de 40 grupos ligados, vinculados aos institutos institutos superiores de educação, né? Então, estão todos aí para que as pessoas possam compartilhar, experimentar, readaptar suas realidades. E isso é muito importante, porque a gente não faz um material para engessar, a gente não traz uma temática de um curso para engessar um caminho a ser trilhado, né? A gente traz no sentido de compartilhar e somar experiências, juntando olhares, que, na verdade, para fazer uma gestão de fato, né? Que responda aos anseios de toda a nossa sociedade, ela tem que ser tem que se ter um olhar multidimensional, né, para isso. Então, mas eu queria destacar muito rapidamente, Renata, a minha expectativa é que a gente consiga, né, fazer um plano nacional de recursos hídricos, né, que são para essas duas próximas décadas, de 21 e 40, é a expectativa, que a gente faça um plano realmente, como já vem até então, em construção coletiva, mas que a coletividade participe da implementação das ações, em especial do que foi o anterior, inclusive, daquilo que está relacionado à educação, à mobilização, à sensibilização, né, o fomento de novas técnicas, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma gestão consciente. Então, esse é um. O outro é uma possível parceria no âmbito dos itinerários formativos do MEC, respondendo às novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Nós temos uma expectativa grande de dar uma contribuição, possibilitando a termos cursos, né, que serão disponibilizados às redes estaduais de educação, né, no âmbito desses itinerários. Nós temos também uma preocupação muito grande agora, né, uma vez que a gente tem uma quantidade de material também bastante grande, de compartilhar esses materiais, né, de forma mais acessível, porque atualmente entendemos, né, todos que ainda falta muito a gente avançar nesse sentido, né, e a gente também tem, assim, eu particularmente tenho também, e eu sei que eu não estou isolado nisso, que é uma necessidade da gente identificar novos temas, né, a partir também das demandas que a gente recebe,
para que isso se transforme em cursos, para que isso se transforme em alguma ação, seja o nome de capacitação, de treinamento, de simpósio, de fórum, o nome que tiver, mas que a gente possa contribuir nessa sensibilização e mobilização conscientemente para a gestão dos recursos hídricos, né? Então, assim, em poucas falas, eu acho que nós podemos sim, né, estamos caminhando nesses vários caminhos, mas numa direção, né, que as ações da Agência Nacional de Águas, né, busca estar muito claramente, né, contribuindo para que um autor chamado Edgar Morin, diz reinventar a educação, né? Mas não reinventar a educação no sentido de reinventar a roda, mas entender o quanto essa educação é essencial para o enfrentamento das crises que a humanidade enfrenta, e muitas dessas crises têm um componente hídrico grande, né? Então, eu acho que a gente está indo numa direção que nos permite dizer que estamos contribuindo a reinventar a educação, uma vez que a gente tem uma preocupação com diversas ações pedagógicas, mas que, sobretudo, que tragam autonomia, né? Que fomente saberes para a compreensão do atual, né? Para a compreensão da humanidade futura, né, que deixaremos para aqueles que nos sucedem, né? E então saberes necessários da educação para o futuro, que é de hoje, uma educação que, se ela é autônoma, se ela está atenta aos desafios atuais e futuro, ela certamente é contra todo e qualquer tipo de barbárie, né? E seguramente a gente vai estar evitando que o nosso planeta se torne um lugar inabitável. Com isso, né, adiaremos o fim do mundo, né, no sentido da autodestruição, né, proporcionada por nossas ações, quando não pensadas no coletivo, né, e que, portanto, a gente vai ter justiça socioambiental e também estaremos fomentando uma cultura do progresso, sobre suas diversas perspectivas, entre as quais as econômicas, mas trazendo uma paz social, uma paz fundamentada no respeito à sociodiversidade, né, cultural, humana, né, de todos os territórios, entre os quais o nosso grandioso país. Muito obrigada, Jair, pela explanação. E agora eu queria, com base em todos esses aspectos que o Jair destacou, eu queria perguntar para o Tadeu como que o Profciamb, enquanto um mestrado profissional que deve ter como produto algo aplicável, né, para o SINGRE ou para o Sistema Nacional de Educação, se você poderia citar para a gente quais são os produtos e o alcance desse produto. E o porquê é relevante, né, para a Agência Nacional de Águas e para o SINGRE como um todo, se apoiar um mestrado na área de Educação e Ciências Ambientais. Bem, a rede é pequena. A gente tem se envolvido, inclusive em parceria com a Agência Nacional de Águas, em duas frentes. No que se refere à parte do estrito sensu do mestrado, a gente já tem, no final desse ano, a previsão, a gente ter mais de 200 alunos titulados. Isso significa mais de 200 dissertações escritas e disponíveis à sociedade, junto com elas, mais de 200 produtos educacionais, entre eles material, quer dizer, todos eles, na verdade, foram desenvolvidos e aplicados dentro do contexto das escolas
onde os alunos atuam, onde esses professores que fizeram o curso atuam. Esse material é bastante rico, eles têm formato diferentes, de vídeo, de material de sequência didática para as escolas, software na parte de informática, são bastante variados os produtos, envolvendo temas de águas, saúde, doenças de veiculação hídrica, questões de vegetação e assim vai, resíduos, é bastante amplo. Bem, mas a gente com mais de 200 alunos também já matriculados anualmente, há uma certa limitação desse fôlego. Então, a gente acaba, dentro dos programas, atuando de forma, atingindo mais fortemente as escolas que estão na região. Ao mesmo tempo, a gente vem conversando de como ampliar isso, inclusive, fazendo mais aderência ao próprio sistema nacional aí de gestão de recursos hídricos. Bem, há uma segunda linha também de atuação que a gente, inclusive provocada pela própria agência de águas, né, que tem sido muito interessante, que são os cursos de extensão. São cursos de curta duração, aí de 40 a 80 horas, e que a gente está fazendo em parceria. Então, não são cursos de pós-graduação, mas são cursos de aperfeiçoamento, onde tem um alcance para um outro público também importante, e a possibilidade de envolvimento dos alunos do nosso mestrado como tutores desse programa. Então, eu olharia, Renata, nesse sentido, que há duas frentes aí importantes. Uma, o material que está sendo formado, e para inserir esse material dentro do próprio sistema de forma mais ampla, as atividades de extensão aí dos cursos de curta duração, elas são fundamentais. Junto com isso, bom, e por que eu reforço isso, né? Talvez eu traga o contexto aqui específico da região onde a minha universidade está inserida. Aqui, eu tenho participado numa das câmaras técnicas do Comitê Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ, é a Câmara de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologia. Junto com ela trabalha de forma bastante forte com a Câmara de Educação Ambiental. Se a gente olha o estado hoje de São Paulo, todos os comitês têm também em sua estrutura as câmaras de educação ambiental. É um desafio, tanto para os comitês, né, como para essas câmaras, alcançarem lá na ponta as escolas. É um custo elevado, portanto, o que a gente imagina é que há um potencial muito grande de parceria do mestrado profissional junto com esses comitês para que os produtos que estão sendo desenvolvidos serem, junto com os comitês, serem levados para a ponta lá dentro da escola e de outros espaços não formais. Isso, obviamente, se dá numa forma de dois caminhos. O primeiro é o diálogo, onde os próprios comitês vão trazendo as demandas para o mestrado, que, junto com os alunos, desenvolvem material também para aquela demanda. Então, isso é construído de forma conjunta. Eu enxergo um potencial muito grande. No caso do PCJ, a gente está finalizando agora esse ano a revisão do plano de bacias, tem um caderno temático específico só na área de educação ambiental e a parte de difusão de tecnologia e inovação. Esse caderno temático vai ser agora ter que ser traduzido e ser levado lá para a parte toda aí de capacitação e formação de pessoas. De novo, para isso você precisa de gente preparada, e aí o mestrado é uma boa, digamos, caminho para atender. Bom, como eu comentei, há uma certa limitação em termos de alcance do programa pelo número, e o que a gente tem também enxergado como possibilidade, Renata, é a elaboração que a gente chama, a CAPES chama de turmas fora da sede. Então, você desenvolve uma turma, digamos, com um pacote fechado fora do espaço. Eu destacaria, por exemplo, um caso recente que a gente tem na rede, foi uma parceria da Universidade Estadual de Feira de Santana, que fechou uma parceria com a Prefeitura de Lençóis
para a formação de professores na região por conta de todos os programas de educação ambiental que são desenvolvidos junto ao Parque da Chapada Diamantina lá. Então, são possibilidades de ampliar, e eu acho que via os comitês e suas câmaras de educação, eu acho que é uma possibilidade da gente alcançar mais forte todo esse espaço que demanda mudança de comportamento. O Jair estava destacando a questão da água e dos programas da Agência Nacional de Águas. Eu entendo que a água está presente em todos os espaços, e o nosso desafio vai ser trabalhar a questão cultural de como é que a gente lida com a água. Eu acho que esse é um fator importante, e isso está muito associado a preparar os professores que estão lá na ponta, nas escolas, a trabalharem essa questão. Nós temos dentro da nossa rede profissionais, né, professores, não só da área de ciências, mas, por exemplo, professor de matemática, professor da área que ensina línguas dentro da escola, português. Então, a gente está capilarizando essa questão do tema ambiental, e no caso água, ele vai entrar em todas as disciplinas de forma transversal, fortalecendo inclusive o que o Jair trouxe aí da demanda dos itinerários formativos para a questão da BNCC. Então, eu vejo como uma possibilidade muito grande. A segunda é o programa do mestrado profissional, o Prof. Água, que também tem trabalhado com o público-alvo a parte aí de gestores da questão dos recursos hídricos, que também estão desenvolvendo produtos, e esses produtos precisam ser traduzidos e levados para dentro da escola e para toda a parte aí de ensino formal e não formal. E, de novo, você precisa preparar as pessoas para traduzir essa tradução e levar isso, transformar em material de ensino, não é algo trivial, você precisa preparar. E daí o mestrado, nessa parceria também, junto com o Prof. Água, pode expandir o aproveitamento e o fortalecimento de todos esses recursos públicos que estão sendo colocados nesses programas das nossas universidades, para que eles efetivamente reflitam em mudança positiva da formação de uma cultura, né, de sustentabilidade e de proteção e valorização da questão da água no Brasil. Nós temos muita água, ela não é infinita, e nós precisamos valorizar essa relação nossa com ela. E eu acho que aponta o mestrado, o Prof. Ciambi, junto com o Prof. Água, tem um potencial muito grande, e mais uma vez eu reforço que isso está sendo possível em grande parte por conta da parceria que a gente tem e todo o apoio que a Agência Nacional de Águas tem dado para a rede. Muito obrigada, Tadeu. O nosso tempo já está avançado, então eu queria passar para as considerações finais, incorporando aqui algumas questões do nosso público. Eu vou destacar aqui duas perguntas que são direcionadas para o Jair, que é para ele destacar um pouco mais de como a Ana se prepara para esse cenário de conflitos, né, em que vivemos, e de período pós-pandemia, uma questão do Jorge Reis. A Andréia Borges, do PCJ, do Prof. Ciambi USP, também parabeniza o evento e pergunta se existe algum levantamento do perfil dos participantes dos cursos de capacitação da Ana, e se a população em geral tem utilizado ou ainda é mais restrito aos membros do SINGRE. E aí eu já quero pedir para que o Jair traga essas respostas, fale um pouco sobre a avaliação, né, do Prof. Ciambi que a gente está prevendo aí esse ano, e já faça suas considerações finais. O áudio. Só isso tudo, né? E com pouco tempo, né? Ainda assim, agradeço imensamente as contribuições das perguntas e das pontuações solicitadas pela Renata Maranhão, né? Assim, eu vejo que todos nós, assim, independente de qual instituição ou não, né, está vinculado, né, eu acho que todos nós temos uma oportunidade
não que a duras penas, inclusive, né? Da gente entender, da gente pós-pandemia, né? Termos uma compreensão mais adequada da importância de processos educativos implementados até por aquelas instituições que não são vinculados estritamente à rede estadual, à rede nacional de educação, né? Mas que a atuação de todas as instituições de trazer clareza do que fazem para a população é muito importante, é um componente que eu chamo de componente educacional. Seguramente, os dados da agência, da ANA, nós temos uma compreensão que é um momento oportuno para dialogar mais com a sociedade, né? É uma oportunidade de ampliarmos os nossos canais hídricos de comunicação, né? Levando água, que é um símbolo tão expressivo do que é vida, né? E do que é tão necessário, seja como elemento, né, da vida no sentido mais antropoceno, mas até mesmo como recurso, que muitos ainda olham a água enquanto um recurso estritamente econômico, né? E que isso seguramente é um empecilho para dar as respostas adequadas aos desafios que a gente tem de gestão, né? Eu acho que a gente precisa bastante, então, fortalecer essas redes que já estão em andamento, mas precisamos consolidar, criar novas redes, né, de parcerias, né? Enfim, então eu acho que é por aí. E nesse sentido, a avaliação que eu faço do Proficiamb é uma, assim, e eu acompanho de perto sobre duas perspectivas, como aluno e como técnico da ANA, é muito boa no sentido de que a gente observa nos encontros, quando a gente compartilha as experiências, as riquezas que estão sendo construídas em lugares, né, nos pátios das escolas, nas comunidades, né, em voltas da escola, em lugares longínquos, né, de onde está a sede, a Agência Nacional de Águas, né? E que a gente só consegue chegar com essa propriedade de compreensão dos desafios locais, regionais, com essa rede de parcerias. E o Proficiamb, para mim, é um exemplo muito claro nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar novas formas também de aproveitar, né? De trazer de modo mais direto a todos esses alunos e professores que estão envolvidos com esse programa, e também, claro, evidentemente, com o Prof. Água, né? Mas, sobretudo, e isso é um exemplo, nos cursos, né? Como tutores, pode ser um início importante, né? Como tutores, compartilhando experiência nos cursos que a ANA promove, né? Isso um pouco que o Tadeu comentou. Então, teve uma pergunta que eu fugi agora, esqueci, Renata. Uma das perguntas eu acabei... se existe algum levantamento do perfil dos participantes dos cursos de capacitação da ANA, qual que é o público que tem acessado mais? Perfeito. Ainda nós temos, assim, a capacitação da ANA, inicialmente nós temos, a gente precisa capacitar os atores do SINGRE, né? Então, evidentemente, a maior parte dos nossos alunos compõe, em alguma das instâncias, esse sistema, né? Mas não sei dizer em percentual quanto dessas pessoas estão vinculadas diretamente à gestão, né, de recursos hídricos e quantas fazem parte dos demais membros da sociedade, né? Professores, formadores de opinião, estudantes interessados na temática, né? Enfim, a gente não tem, eu não saberia dizer em percentual quantos seriam nesse sentido, né?
Eu queria aproveitar, já nas minhas considerações finais, Renata, comentar muito brevemente que a gente tem, né, nós estamos com as inscrições abertas para o Prêmio ANA, né, e que desde a última edição, que, salvo engano, foi em 2017, né, nós tivemos o componente ensino, e agora esse componente se chama educação, né, um componente de premiação de experiências exitosas no âmbito da água, né, relacionadas à educação. Então, e podem participar não só professores vinculados à educação formal, mas também não formal. Então, todos podem participar, e o final das inscrições, acho que está até o final de julho, né? Me corrija, Renata, se eu estiver errado. É uma oportunidade muito boa. E também o Água em Curso Multiplicadores está com as inscrições abertas até domingo agora. Esse é um curso com tutoria, né, de 60 horas, voltada para o professor trabalhar de maneira transversal, interdisciplinar o tema água com seus alunos, assim que possível, fisicamente, né? E nós temos a tutoria desses cursos, né, são pelos alunos do Prof. Ciambi. Nós tivemos uma experiência muito exitosa há 2 meses atrás, com 3 alunos do Prof. Ciambi, sendo bolsistas desse curso, e agora, na semana que vem, nós temos mais 3 alunos participando, né? E isso é um exemplo de que a gente está reconstruindo novos arranjos dentro do que nós já temos atualmente. E já muito agora, já no final mesmo, eu queria só comentar 2 elementos, né, desse encontro formativo nacional de educação ambiental para a gestão das águas. Eu tive a oportunidade de fazer aplicar um questionário no início do evento e um pós-evento. E eu queria só destacar 2 coisas. Uma delas é que um dos objetivos desse evento era que cada um desses atores que foram escolhidos a dedo, né, para participar desse evento, no sentido de que a gente tinha que sair com alguns encaminhamentos, algumas propostas que pudesse ter aderência na construção do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? E eu fiquei assim um pouco preocupado no sentido de que de todos os que vieram, né, que participaram do evento, que foi em torno de 100 participantes, nós tivemos apenas 26% desses atores traziam contribuições, observando o objetivo do encontro, que foram construídas coletivamente na sua comunidade, nos arranjos sociais, institucionais, do qual faz parte. Ou seja, ainda muitas das coisas que a gente faz ainda está desvinculada ao coletivo, né? Tem um componente importante individual, mas nós precisamos, no enfrentamento de todas as questões, seja antes ou pós-pandemia, né? Nós precisamos ter compreensão, sensibilização, mobilização para construirmos saídas, construirmos soluções coletivas. E quando eu tenho um evento em que vem atores que, em tese, teriam que estar articulados com seus entes para trazer ideias para um evento, e 3/4 não trazem, ou trazem de sua individualidade, me chama a atenção que é um espaço grandioso que precisamos crescer ainda, seja a ANA e todas as instituições que também precisam atuar no âmbito da capacitação para essa gestão integrada e democrática, né? Acho que todos sinalizam muito claramente que a gente tem um campo de trabalho muito grande para ainda assegurar isso. E, por outro lado, um último aspecto do final, quando eu apliquei o questionário, foi ter essa satisfação de observar que se comprometeram individualmente de participarem dos desdobramentos da construção do Plano Nacional. Então, isso é muito importante. E de todos o evento, acho que a Renata Maranhão depois pode comentar, a gente vai fazer uma publicação semelhante a essa,
né, que todos os alunos do Proficiamb têm, né? A gente também, inclusive, tem essa aqui, ó, de materiais didáticos, também que a gente disponibilizou, e ainda temos um número que a gente pode ainda compartilhar, mandando para os polos, ou para algum professor, né, o coordenador de educação estadual que queira esse material para utilizar na capacitação de professores, a gente tem disponível, a gente pode compartilhar. Não só alguns a gente ainda tem impresso, mas a gente também tem diversas mídias, né, ainda. Então, e a Renata pode comentar depois no final, se houver tempo, né, a gente está com uma publicação no Prelo, que é desse encontro formativo, e de lá nós vamos ter diversas ações que foram construídas coletivamente no evento, mas eu queria destacar com muita felicidade que o que teve o maior engajamento de todos os participantes foi aquele que apontou a necessidade para que nos próximos anos a gente possa ampliar a ocorrência de fóruns, espaços deliberativos, de seminários, né, envolvendo os jovens, envolvendo os educadores, os professores, nessa temática que é tão importante. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado, Jair, pelas suas considerações finais. Trouxe elementos importantes da questão da representação, da representatividade e os desafios que a gente tem no âmbito, né, da gestão hídrica brasileira. E eu gostaria agora de passar a fala para o Tadeu, para fazer as suas considerações finais, e vieram algumas questões relacionadas ao funcionamento do Proficiamb. É possível implementar o Proficiamb de pós-graduação em rede nacional para o ensino das ciências no Espírito Santo? A Ana Cláudia, do Ceará, perguntou se, considerando que muitos dos funcionários dos órgãos são empregados públicos, qual é a possibilidade de serem disponibilizadas vagas de mestrados para esse público? E aí eu queria que você aproveitasse para esclarecer como que é possível se inscrever no Proficiamb, qual que é a previsão de novos editais, qual que é o público, o perfil para participar desse programa, se tem bolsa ou não, para que os nossos ouvintes compreendam mais o funcionamento do programa. Ok, obrigado pelas perguntas. Eu acho que eu vou começar só destacando a Andréia Borges, que fez a pergunta, inclusive, que o Jair respondeu. Ela é aluna nossa, iniciou as atividades esse ano aqui no mestrado. Ela coordena as atividades dos programas de educação ambiental no consórcio aqui do PCJ. Então, é alguém que não necessariamente está atuando como professora dentro da escola, mas está atuando num desses órgãos que formam toda essa parte de gestão, nesse caso, com uma interface gigante na parte de recursos hídricos, e veio fazer o programa. Então, esse é um dos 11 programas que estão em rede lá para a parte dos profs mate, etc. O Proficiamb, ele tem como público professores, né, do ensino da educação básica, mas a gente também tem outros profissionais que podem vir e que estão trabalhando nessa parte de ensino, formal ou não formal. Então, esse é um caso bem específico, e a gente tem outros de profissionais que atuam em ONGs, por exemplo, que desenvolvem projetos e vêm fazer mestrado na rede. Então, a gente tem aí uma possibilidade grande de receber pessoas que estão atuando aí em comitês, em prefeituras, em áreas de interface, né, que seja essa parte ambiente e sociedade, com interesse na parte de ensino em ciências ambientais. O programa tem essa flexibilidade e, na verdade, eu acho que isso é muito positivo, porque ele expõe, coloca e cria fortes redes dessas pessoas que estão atuando nessas instituições com os professores que estão atuando na escola. Então, só fortalece a ideia de alcançar lá na ponta a escola. Bem, outra coisa que antes só para eu reforçar, que eu acho que é importante, que me deixa muito feliz desse envolvimento,
é que os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, a gente está vendo que eles estão sendo úteis e estão sendo utilizados. Isso é muito importante para a pós-graduação no Brasil, principalmente nesse contexto dos mestrados profissionais. A gente vê material está sendo desenvolvido com recurso público e não está ficando parado dentro da prateleira da biblioteca. Então, a gente tem, inclusive, com a parceria com vocês, a possibilidade de dar um alcance nacional nesse tudo isso que está sendo produzido. Isso me deixa muito feliz e muito satisfeito com todo o tempo que a gente está investindo nisso e que a gente acredita que vai dar muitos frutos positivos. A gente tem os editais, cada universidade da rede lança o seu edital, então a gente tem um site que a gente depois pode disponibilizar da rede, e precisa ser acompanhado se entrando no site, você tem as diversas universidades que formam, elas lançam editais 1 ou 2 vezes por ano, os editais têm período de inscrição e é onde a pessoa pode entrar no programa. Então, esse é um caminho tranquilo, as provas são regulamentadas, está tudo claro dentro do edital, o que vai ser cobrado. Além disso, uma outra possibilidade, Renata, também é que as pessoas podem vir assistir às aulas como aluno especial. Então, necessariamente, se ele não está ainda preparado, vamos imaginar, do tempo que ele vai gastar com isso, às vezes do foco, esse amadurecimento pode ser feito a partir de vir assistir 1 ou 2 disciplinas do mestrado, se integrar com os alunos, aí ele enxerga qual é o objeto, e aí ele desenvolve o seu pré-projeto e presta depois o processo seletivo. Isso também é muito possível nas nossas universidades, inclusive é muito recomendado, eu diria, e muito positivo. Com relação à pergunta do pessoal do Espírito Santo, eu pediria, se pudesse disponibilizar o meu e-mail, Renata, depois, que ele me contactasse para a gente ver como é que faz essa articulação. A gente, nesses 4 primeiros anos, que é o primeiro quadriênio de avaliação da CAPES, a gente teve e está dando até o final desse ano a prioridade de estruturação e organização da rede por conta dessa avaliação. E a gente já está planejando estrategicamente para os próximos anos, a partir de 2021, como é que a gente vai ampliar esse alcance, seja por meio dessas parcerias, por exemplo, para turmas fora de sede e outros caminhos, disciplinas à distância, quer dizer, a gente está pensando como é que isso vai se dar, também conversando com a questão da extensão que eu já tinha falado. Então, eu deixo o meu e-mail, não é algo, obviamente, para esse ano, com toda essa dificuldade que a gente passa. Por fim, eu acho que é um aspecto, só para eu concluir, Renata e Jair, vocês comentaram a importância, essa questão do Covid, né? A gente sabe que a doença, essa questão do vírus é triste demais, e mais triste foi a forma desigual que ele está impactando na nossa sociedade. Então, isso me recorda que os nossos programas de pós-graduação hoje têm uma das áreas, quer dizer, uma das dimensões que são avaliadas do programa é a dimensão do seu impacto social. Então, nos nossos programas, em especial, que lidam com a questão da água, alcançar e buscar caminhos, tanto na parte de educação, que envolve higiene, envolve comportamento, mas envolve também enxergar esse problema, é fundamental, e eu acho que os programas, a CAPES está pressionando isso, eu acho que é muito legal, do Brasil, eu sou fã dessa questão, né? Às vezes a gente critica algumas coisas do nosso país, mas eu acho que a gente tem muita coisa, muito mais coisa, muito positiva. Essa é uma questão que eu acho que é muito importante, e há uma preocupação dos nossos programas para a gente diminuir essa desigualdade brutal que a gente tem no nosso país. E eu acho, de forma prática, a questão da educação e água são 2 peças fundamentais, claras, por exemplo, nesse contexto durante e do pós-Covid. Obrigado, Renata, uma vez pela oportunidade. Obrigada, Jair, Tadeu, a conversa foi muito produtiva e inspiradora. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram na realização do webinar,
a área de comunicação da ANA pelo apoio e a toda a equipe da coordenação de capacitação, que são responsáveis pela elaboração e implementação dessas ações destacadas pelo Jair. Gostaria também de agradecer aos participantes, aos alunos do Proficiamb, que participaram aqui ativamente, propiciando a interação, e conseguimos manter o público até o final, o que demonstra, né, a qualidade aí da nossa conversa. O tema não se esgota aqui, é um bate-papo inicial, convido a todos para conhecer mais, né, sobre as ações de capacitação da ANA, e esperamos vocês nos nossos encontros semanais, que ocorrem quinta-feira, às 17 horas, semana que vem é feriado, mas no dia 18 a gente vai ter uma discussão sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens, e no dia 25 discutiremos o Profiágua, que é também um mestrado profissional, mas voltado para a gestão e regulação de recursos hídricos. Participem também da 7ª edição do Prêmio ANA, que o Jair mencionou aqui. As propostas podem ser encaminhadas até o dia 31/7 de julho, e é um momento de reconhecimento, né, do nosso trabalho, das pessoas que atuam com educação na gestão de recursos hídricos, e uma oportunidade para mapearmos práticas de referências que podem ser replicadas e reeditadas em outros territórios, bacias e locais. Então, não deixem de participar. Gostaria de agradecer aos palestrantes por terem enriquecido o debate, por serem pessoas que estão em seus respectivos campos de ação, atuando na área de educação e ciências ambientais, e muito obrigada pela audiência. Espero que tenhamos ainda muitos encontros para continuando, né, nesse momento com tantas dificuldades, e que possamos aí construir juntos, estabelecendo pontes que nos conecte como sistema, com as diversas políticas, com os diversos grupos, instituições e pessoas na busca por uma segurança hídrica que assegure água para todos. Muito obrigada e até o próximo webinar.